Fala, galera! Tô de volta aqui no canal com mais um conteúdo que vai fazer a alegria de todo cruzeirense e de todo amante do futebol brasileiro. Hoje a gente vai reviver uma partida que foi intensa, disputada e que teve aquele drama típico das fases eliminatórias da Copa do Brasil. Tô falando da vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Goiás, válida pela quinta fase da Copa do Brasil 2026, numa partida que teve o Caio Jorge aparecendo na cobrança de pênalti para garantir a classificação do time celeste, e o Tadeu, goleiro do Goiás, sendo simplesmente o melhor jogador em campo, com defesas que deixaram todo mundo de queixo caído. Galera, esse jogo foi daqueles que testam o coração de qualquer torcedor. O Cruzeiro dominou territorialmente, criou situações, chegou com perigo várias vezes, mas esbarrou num Tadeu que estava num nível impossível de descrever. Defesa atrás de defesa, intervenção atrás de intervenção, o goleiro do Goiás foi literalmente o último obstáculo entre o time celeste e uma goleada que facilmente poderia ter acontecido. O Matheus Pereira, aquele camisa 10 que a gente já conhece de outras narrações por aqui, foi mais uma vez o grande organizador do jogo do Cruzeiro, carregando a equipe no seu melhor estilo, enganando marcações, distribuindo com qualidade e criando situações que deram muito trabalho para a defesa do Goiás. O Caio Jorge foi o artilheiro da noite com o gol do pênalti que definiu o resultado. E o Kaique foi outra peça importante no ataque celeste, com jogadas individuais que por muito pouco não resultaram em golaços. Do lado do Goiás, o Sinisterra foi o jogador mais ativo nas tentativas de criar situações ofensivas, tentando levar o time esmeraldino para frente em contra-ataques que às vezes chegavam perto de criar perigo real. Mas o Cruzeiro estava bem organizado defensivamente, com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus sendo sólidos na retaguarda e impedindo que as jogadas do Goiás chegassem a finalizações claras. E tem o contexto importantíssimo dessa partida. Com esse resultado, o Cruzeiro estava se classificando para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026, juntando-se ao grupo dos primeiros times a avançar na competição. Era aquela vitória que vale mais do que os 3 pontos, que vale uma vaga numa fase que pode mudar completamente o rumo da temporada celeste. Então já sabe, galera, se você é cruzeirense, vai reviver cada lance glorioso dessa classificação conquistada com determinação e com muita qualidade coletiva. Se você torce para o Goiás, vai ter aquela dorzinha de quem viu o time jogar bem, mas encontrar um adversário superior no momento mais importante. Bora lá, que essa quinta fase da Copa do Brasil foi simplesmente emocionante. Antes de entrar nos lances do jogo, a gente precisa entender o contexto e o peso que essa partida carregava para ambos os times nessa fase decisiva da Copa do Brasil 2026. O Cruzeiro chegava para essa quinta fase como favorito, mas o futebol não funciona com favoritismos. A Copa do Brasil é uma competição que já eliminou times muito maiores do que o Goiás, em fases parecidas, e qualquer deslize podia ser fatal para o time celeste. Era aquele tipo de jogo onde você precisa ser sério, precisa ser eficiente e precisa converter as chances que aparecem, porque em mata-mata, cada oportunidade desperdiçada pode custar caro. Com o Matheus Pereira como camisa 10 e referência criativa do time, com Caio Jorge como centroavante artilheiro, com Kaique pela lateral criando situações de perigo constante e com Romero como mais uma opção ofensiva de qualidade, o Cruzeiro tinha um ataque variado e criativo que teoricamente seria demais para o Goiás segurar. O Goiás, por sua vez, chegava com aquela mentalidade de time que não tem nada a perder. Jogar contra o Cruzeiro numa fase eliminatória da Copa do Brasil é um desafio enorme, mas é também uma oportunidade única de causar uma das surpresas da competição. O time esmeraldino tinha no Tadeu sua grande referência no gol, e o arqueiro seria testado de forma intensa durante toda a partida. O Tadeu
É aquele tipo de goleiro que os torcedores do time adversário detestam enfrentar. Experiente, bem posicionado, com aqueles reflexos impressionantes que fazem bolas que pareciam impossíveis de defender saírem das mãos com segurança. Era o guardião do Goiás que prometia dar muito trabalho ao ataque celeste. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus chegavam para essa partida como a dupla de zagueiros do Cruzeiro, dois jogadores experientes com qualidade técnica e liderança para controlar as situações que o Goiás tentaria criar no contra-ataque. Era uma defesa sólida que daria tranquilidade para o time celeste atacar sem medo de ser surpreendido. Quando o árbitro apitou o início da partida, o Cruzeiro foi para cima desde o primeiro minuto com aquela determinação de time que sabe o que precisa fazer. O Kaique começou com aquela energia de lateral que não se cansa de atacar, buscando a linha de fundo com qualidade e tentando criar situações de cruzamento que colocassem o Caio Jorge em condições de finalizar. A bola chegou para o Matheus Pereira numa das primeiras situações de criação do Cruzeiro, com o camisa 10 tentando a cabeçada num cruzamento que chegou na medida. A bola ficou nas mãos do Gerson mais uma vez, mas o Cruzeiro estava demonstrando desde o início que queria dominar o jogo e que tinha qualidade para isso. O Romero apareceu em algumas jogadas, combinando bem com o Caio Jorge numa dupla de ataque que o Goiás tinha muita dificuldade em marcar ao mesmo tempo. Quando você tem dois atacantes de qualidade que se movimentam com inteligência, a defesa adversária fica sempre em desvantagem porque cobrir um significa deixar o outro livre. O Caio Jorge tentou uma das primeiras finalizações da partida batendo cruzado, mas a bola foi para fora. Era o centroavante azul chegando com perigo, mas sem a precisão necessária naquele momento específico. Era questão de tempo, galera. Sempre é questão de tempo com os bons artilheiros. E o Cruzeiro continuava em cima. A marcação do Goiás estava bem encaixada nos primeiros minutos, tentando fechar os espaços e não dar liberdade para os jogadores celestes. Mas o Cruzeiro é um time que tem qualidade suficiente para encontrar soluções mesmo diante de uma defesa bem organizada. O Kaique foi um dos grandes destaques da primeira etapa pelo lado celeste. O lateral não tinha medo de nada. Recebia a bola marcado, ganhava espaço com aquela habilidade técnica que tem e tentava a finalização de fora da área ou o cruzamento certeiro. Em vários momentos pareceu que o gol ia sair dos pés do Kaique, mas o Tadeu estava sempre lá para salvar. Numa das jogadas mais bonitas da partida, o Kaique escapou da marcação com um dribble desconcertante, avançou pelo lado e bateu de fora da área com tudo. A bola ia entrando, era praticamente gol certo, mas o Tadeu fez uma defesa espetacular que tirou o que parecia ser o primeiro gol da noite. Ia sendo um golaço do Kaique, mas o goleiro do Goiás não deixou. Era aquele tipo de defesa que faz o torcedor adversário explodir de alegria e o torcedor do time que finalizou colocar as mãos na cabeça. Tadeu estava num nível impressionante. E a torcida do Cruzeiro já começava a entender que essa noite não seria fácil mesmo com toda a superioridade técnica do time celeste. As cobranças de escanteio também foram uma arma importante do Cruzeiro nessa partida. Com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na área, dois zagueiros de boa estatura e boa qualidade aérea, o time celeste criava perigo constante nas bolas paradas. Numa dessas cobranças, Fabrício Bruno subiu de cabeça na pequena área e o Tadeu deu um tapa na bola numa defesa reflexo que foi simplesmente impossível de defender. Era o goleiro do Goiás voando para salvar seu time mais uma vez. O jogo foi chegando no momento decisivo da primeira etapa, com o Cruzeiro dominando territorialmente, mas sem conseguir converter sua superioridade em gol. E aí, numa daquelas situações que mudam completamente o rumo de uma partida, veio o pênalti. Numa jogada de cobrança de escanteio, a bola chegou na área com perigo. Fabrício Bruno tentou de cabeça, a bola desviou e foi parar na mão esquerda do Ramon, defensor do Goiás. Os jogadores do Cruzeiro pediram:
O árbitro foi ao monitor e a revisão confirmou o que parecia claro nas imagens. A bola tinha batido na mão do Ramon numa posição irregular dentro da área. Pênalti para o Cruzeiro. Era a oportunidade que o time celeste precisava para converter sua superioridade em vantagem no placar. E quem foi para a bola? Caio Jorge, o artilheiro azul. O centroavante que já havia tentado em situações anteriores e estava querendo muito marcar nessa partida. Era o momento dele, era a responsabilidade que os grandes artilheiros precisam carregar sem pestanejar. Caio Jorge contra o Tadeu. Era o duelo do jogo. O artilheiro que queria marcar contra o goleiro que tinha salvado o Goiás várias vezes. Quem levaria a melhor nesse duelo individual? O árbitro autorizou. Caio Jorge correu, bateu e mandou a bola para a rede numa cobrança simplesmente cabulosa. Gol do Cruzeiro. O artilheiro azul abriu o placar e colocou o time celeste em vantagem. Minha gente, que momento foi esse? A cobrança do Caio Jorge foi simplesmente perfeita. Daquele tipo que não dá chances para o goleiro independente para qual lado ele vai. Era o artilheiro mostrando por que é o homem das decisões, porque é para ele que o time olha nos momentos mais importantes, porque os grandes artilheiros são fundamentais para qualquer time que queira vencer partidas importantes. Com o Cruzeiro na frente, o resultado já estava dando a classificação para o time celeste. Era a vantagem que o Cruzeiro precisava, conquistada da forma mais dramática possível através de um pênalti convertido pelo artilheiro da equipe. Com a vantagem no placar, o Cruzeiro precisava administrar o resultado e, ao mesmo tempo, tentar ampliar para garantir a classificação de forma mais confortável. O Matheus Pereira continuou sendo o grande organizador do jogo celeste, carregando a equipe com aquela determinação e aquela qualidade técnica que fazem dele um dos melhores meias do Brasileirão. Numa das jogadas mais bonitas do segundo tempo, Matheus Pereira entrou na área, pensou a jogada com aquela inteligência que tem, perdeu o ângulo por pouco e tocou para trás. Era o camisa 10, tentando criar a situação perfeita, sendo criativo mesmo quando a melhor opção não estava disponível de imediato. O Tadeu continuou sendo o grande personagem da partida pelo lado do Goiás. Em mais uma situação de perigo criada pelo Cruzeiro, com Cauã cruzando e mandando na área, o goleiro apareceu mais uma vez para salvar. Era aquele goleiro que estava num nível sobrenatural, defendendo tudo que chegava para ele com uma segurança impressionante. Rogério apareceu numa das chegadas do Cruzeiro e Tadeu, mais uma vez, deu um tapinho na bola, impedindo que a jogada resultasse em gol. Era o goleiro do Goiás sendo simplesmente incrível, merecendo todos os elogios que recebeu durante toda a partida. E numa das situações mais dramáticas do segundo tempo, o Tadeu saiu do gol e ficou grande para fechar o ângulo num momento onde parecia que o segundo gol era inevitável. Mais uma defesa impressionante, mais uma intervenção que salvou o Goiás de uma derrota mais pesada. O Goiás tentou seus contra-ataques no segundo tempo, com o Sinisterra sendo o jogador mais ativo nessa função. O colombiano tentou várias vezes ir para cima, criar situações de perigo, levar o time esmeraldino até as finalizações que poderiam empatar o jogo. Em mais de uma situação, o Sinisterra chegou a finalizar com perigo real, mas a defesa do Cruzeiro estava bem posicionada e o goleiro do time celeste estava seguro quando chamado. Jonathan e Fabrício Bruno continuaram sólidos na defesa, interceptando cruzamentos, vencendo disputas aéreas e impedindo que o Goiás chegasse com mais frequência e mais qualidade perto do gol. Era aquela dupla de zagueiros que dava ao Cruzeiro a tranquilidade de atacar sem medo de ser surpreendido no contra-ataque.
Anselmo Ramon tentou uma das jogadas mais criativas do Goiás no segundo tempo, com aquele toque de calcanhar diante do goleiro que quase surpreendeu a defesa celeste numa situação totalmente inesperada. É aquele tipo de jogada que, quando funciona, vira golaço histórico, mas quando não funciona, a torcida ri nervosamente de alívio. Dessa vez não foi gol, mas o lance mostrou que o Goiás tinha jogadores criativos e corajosos que não tinham medo de tentar o inesperado. O Wesley Garcia também apareceu em algumas situações pelo Goiás, levando para o pé direito numa das finalizações mais perigosas do time esmeraldino no segundo tempo. A bola foi na trave, numa daquelas situações que é difícil de aceitar quando você está na torcida de quem finalizou. Mas a trave negou e o Cruzeiro manteve a vantagem de um gol. Nos minutos finais, com a partida chegando ao fim, o Cruzeiro tentou ampliar enquanto o Goiás buscava desesperadamente o empate. Era aquele período de acréscimos onde cada lance podia ser o último, onde cada situação carregava o peso de uma classificação ou de uma eliminação. O Matheus Pereira apareceu mais uma vez como peça fundamental, enganando a marcação com aquela capacidade única que tem de criar espaço mesmo em situações apertadas. O camisa 10 carregou a equipe do Cruzeiro em vários momentos dessa segunda etapa, mostrando que é um jogador de alto nível que assume responsabilidades nos momentos mais importantes. O Tadeu fez mais uma ou duas defesas impressionantes nos minutos finais, mantendo o resultado em 1-0 e se consolidando como o melhor jogador em campo nessa partida. Era aquele goleiro que, apesar de estar do lado do time que perdeu, merecia todos os aplausos pelo espetáculo de futebol que havia apresentado durante os 90 minutos. E quando o árbitro apitou o final da partida, o placar estava em 1-0 para o Cruzeiro. A classificação estava garantida, as oitavas de final da Copa do Brasil 2026 estavam confirmadas e o time celeste saía de campo com aquela satisfação de quem fez o trabalho difícil numa partida de mata-mata. Agora que a gente já reviveu cada lance dessa partida intensa e emocionante, vamos falar sobre os protagonistas individuais dessa quinta fase da Copa do Brasil 2026. O Tadeu foi, sem qualquer dúvida, o melhor jogador em campo nessa partida, mesmo estando do lado do time derrotado. O goleiro do Goiás fez pelo menos 6 ou 7 defesas de altíssimo nível que mantiveram o time esmeraldino no jogo e que impediram que o Cruzeiro goleasse. A defesa no chute do Kaique, que ia sendo golaço, foi simplesmente extraordinária. A intervenção reflexo na cabeçada do Fabrício Bruno foi de outro mundo. Numa noite de derrota, Tadeu foi o herói do seu time, o jogador que manteve a esperança do Goiás viva por tanto tempo. É difícil não admirar uma atuação assim, independente de qual time você torce. O Caio Jorge foi o artilheiro decisivo, convertendo o pênalti com aquela frieza e aquela precisão que os grandes finalizadores têm. E cobrança foi simplesmente perfeita, sem chances para o goleiro. Era o centroavante assumindo a responsabilidade no momento mais importante e entregando exatamente o que o time precisava. O Matheus Pereira foi o maestro do Cruzeiro durante toda a partida, distribuindo o jogo com qualidade, criando situações com sua inteligência tática e carregando a equipe nos momentos de maior dificuldade. É um camisa 10 que faz a diferença em cada jogo que disputa, e essa partida foi mais uma confirmação de que ele está entre os melhores meias do futebol brasileiro. O Kaique foi um dos destaques ofensivos do Cruzeiro, com suas constantes investidas pelo lado, criando situações perigosas. O chute que ia sendo golaço, mas o Tadeu salvou, foi um dos melhores lances da partida. É um lateral que, quando está em dia, é praticamente impossível de marcar. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus foram sólidos na defesa, dando ao Cruzeiro a segurança necessária para atacar com mais liberdade. Os dois foram fundamentais também nas cobranças de escanteio, criando situações de perigo aérea que eventualmente resultaram no pênalti.
O Sinisterra foi o mais persistente pelo lado do Goiás, tentando criar situações de contra-ataque com sua velocidade e sua determinação. Mesmo sem conseguir o gol, o colombiano mostrou que tem qualidade para jogar no alto nível. O Wesley Garcia mereceu menção especial pela finalização que foi na trave no segundo tempo. Num jogo diferente, num dia diferente, esse lance poderia ter resultado no empate, que mudaria completamente a história da partida. Com essa vitória por 1-0, o Cruzeiro garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2026, juntando-se ao grupo dos primeiros times a avançar na competição. Era o resultado que o time celeste precisava, conquistado da forma mais eficiente possível, sofrendo pouco defensivamente, criando muito ofensivamente e sendo preciso no momento decisivo com o pênalti do Caio Jorge. A Copa do Brasil tem essa capacidade única de colocar times de tamanhos diferentes frente a frente numa competição puramente eliminatória, onde qualquer resultado é possível. E nessa quinta fase, o Cruzeiro mostrou que estava pronto para ir longe na competição, com qualidade técnica e mental para superar adversários difíceis em partidas onde a pressão é máxima. O Goiás saiu eliminado, mas com a cabeça erguida. O time esmeraldino fez uma partida digna, lutou até o final e tinha no Tadeu um representante de altíssimo nível que defendeu as cores do clube com tudo que tinha. A eliminação dói, mas o caminho que o time percorreu nessa Copa do Brasil foi motivo de orgulho. Minha gente, que partida foi essa na Copa do Brasil 2026? O Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0, numa partida que teve o Tadeu simplesmente extraordinário no gol do Goiás. O Caio Jorge frio na cobrança do pênalti decisivo, o Matheus Pereira carregando o time com aquela qualidade única que tem e a classificação para as oitavas de final garantida, de uma forma que mostrou o caráter e a determinação do time celeste. Se você é cruzeirense, pode ter orgulho dessa classificação conquistada contra um adversário que deu muito trabalho. A Copa do Brasil é assim, não tem jogo fácil. E o Cruzeiro soube respeitar o Goiás e fazer o resultado quando precisava. E se você torce para o Goiás, pode se orgulhar do Tadeu e de um time que lutou até o fim. A eliminação chegou, mas não por falta de garra ou de qualidade. Para você que assistiu esse conteúdo até aqui no canal Varzeando, muito obrigado pela companhia. A Copa do Brasil 2026 está entregando jogos assim toda a rodada. E a gente vai estar aqui para narrar cada lance com a emoção que você merece. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. O Cruzeiro está nas oitavas e o futebol brasileiro agradece pelo espetáculo. Até a próxima, galera!